Olá, tudo bem? Vamos apresentar agora o segundo caso clínico da série de 10 que nós vamos fazer aqui no Instagram TV diariamente. Esse caso é uma paciente que nos procurou, evidentemente, querendo que nós consertássemos o seu dente escurecido. Esse dente, é interessante a gente observar que é um dente de polpa viva, não tem endo, não tem tratamento de canal. Ele é um dente que tem uma condição que se chama metamorfose cáustica da polpa. Algumas pessoas acham que é recessão pulpar, enfim, existe uma calcificação na cavidade pulpar que faz com que haja uma alteração do dente. Normalmente, nesses casos, a gente encaminha o paciente para fazer o clareamento só desse dente, só desse dente. Mas, nesse caso especificamente, a paciente não queria fazer, porque o clareamento que a gente indica é um clareamento caseiro de longo prazo, baixa concentração de gel em longo prazo, mais ou menos um mês e pouco, só nesse dente. Mas a paciente não quis fazer. Então, a gente foi analisar, ver as condições dela. É claro que se a gente fosse ser extremamente crítico, a gente vê que ela tem outros problemas esteticamente falando. Principalmente, uma das coisas que mais chama atenção é essa discrepância entre o lado direito e o lado esquerdo da gengiva dela. O nível gengival dela é muito diferente, né? Se a gente fosse fazer um DSD, a gente poderia propor para ela até 12 facetas cerâmicas, 12 restaurações cerâmicas, ampliando um pouco o arco dela, além de 2 cirurgias gengival. De um lado, recobrimento das raízes expostas através de um enxerto conjuntivo, alguma coisa assim, e do outro lado, uma gengivectomia, provavelmente. Só que a paciente virou pra gente e falou assim, não, isso aí achei muito bonito, muito bacana, mas não é isso que eu quero. Ela tem, na cabeça dela, um problema, um dente escuro. E é isso que ela quer que a gente resolva. Então, quando a gente olha esse dente escuro dela, a gente percebe, além dessas 2 restaurações que ela tem aqui, que já tem um manchamento marginal, isso aqui não é cárie, tá, gente? Isso aqui é um manchamento causado muito provavelmente pela deficiência na hora de aplicar os adesivos. Mas se a gente for olhar bem o dente que a gente vai copiar, que é esse dente aqui do lado, que eu mudei um pouquinho aqui o contraste e o brilho da fotografia para a gente ver mais detalhes, olha a quantidade de detalhe que tem. Olha aqui, olha, áreas mais escuras, uma mancha branca aqui, uma trinca aqui, uma mancha castanha, enfim, uma série de policromatismos, uma série de manchas, de trincas, de caracterizações que, que terá de ser copiada no dente vizinho, naquele dente que nós vamos restaurar. Fazer isso em cerâmica é extremamente difícil, mesmo porque depois, na hora que você vai cimentar, o cimento também modifica. Não é que não pode ser feito, mas você tem que ter um técnico muito bom e você tem que ter muita confiança na sua forma de cimentar uma única faceta. Então, nesse caso especificamente, eu optei por fazer em resina. Por quê? Porque a resina eu controlo. Se não ficar legal, eu posso, numa segunda sessão, remover um pouco dela e fazer os ajustes necessários. É claro que o paciente ele tem que estar ciente, a gente olha nessa foto, que os 2 dentes estão bem no mesmo nível, né? Não tem uma discrepância de posicionamento entre um e o outro. Os 2 estão exatamente, a vestibular dos 2 dentes está exatamente na mesma altura. Então, para que nós possamos recobrir esse dente aqui, nós vamos ter que desgastá-lo. Se eu começar a acrescentar resina aí, vai ficar um volume e um sobrecontorno muito grande. Só que quando eu desgasto esse esmalte, o que acontece? A dentina, que é escura, aparece mais. O dente fica até mais escuro. Mas não tem outro jeito, nós vamos precisar fazer esse desgaste. Primeira coisa que nós fizemos aqui, numa sessão anterior, foi trocar aquelas resinas que estavam fechando o diastema. A gente fez isso primeiro, para ficar tranquilo, tá? E aí, nessa sessão especificamente, uma sessão de aproximadamente 1h30, a gente foi fazer a nossa restauração. Primeiro passo, fazer um preparo. Preparo mesmo, como se fosse fazer uma faceta cerâmica. A gente está usando, inclusive, aquela ponta diamantada que nos permite determinar quanto a gente quer desgastar desse dente. Nesse caso especificamente, essa ponta que define a espessura do nosso desgaste, ela tem 0,5 milímetros. Então a gente passa ela em 3 níveis, cervical, terço médio, terço incisal, cervical, terço médio, terço incisal. Depois nós marcamos o fundo onde foi feito o desgaste por essas rodas. E aí, quando nós desgastarmos toda a superfície do dente e ela atingir aquelas marcas que nós fizemos, nós vamos ter, é lógico, 0,5 milímetros. Na verdade, vai ter mais, porque você acaba sempre desgastando um pouco mais. Então, o desgaste vai acabar sendo... Tá vendo? Estou fazendo as marcações na parte profunda, onde houve o desgaste, para eu saber que a hora que eu desgastar com uma ponta diamantada longa toda essa superfície, a hora que encostar naquela marcação, eu vou estar no meu 0,5 milímetros. Na verdade, como eu falei, vai ser um pouco mais, 0,7, 0,8, que é o que a gente quer nesse caso. É claro que se a gente puder manter quanto mais esmalte, melhor.
Veja bem, depois de fazer o desgaste na face vestibular, em 3 níveis, nós vamos fazer o quê? A delimitação com um chanfro bem delicado em todo o contorno da nossa face vestibular, tá? Na região cervical e nas regiões proximais. É importante a gente notar que nas regiões proximais a gente tem que ter muito cuidado para poder levar o nosso preparo de forma que a nossa restauração e o dente na proximal não fiquem, esse limite, de forma que esse limite não fique visível numa visão lateral do paciente. Então a gente quer esconder o limite entre a restauração e o dente na proximal para não ficar aparecendo. Outra coisa importante, a gente vai checando pela oclusal se o desgaste está sendo suficiente. A gente percebe que o meu desgaste aqui, olha, na mesial e na distal até que está legal. Mas na face vestibular, principalmente nessa região incisal aqui, eu ainda preciso desgastar mais, porque é aquela região que eu tenho aquela policromaticidade que vai ser super importante eu fazer aqueles detalhes, enfim, toda aquela caracterização. Então eu tenho que desgastar. E eu percebo que eu ainda tenho bastante esmalte aqui. Então eu ainda consigo desgastar mantendo em esmalte mais uns 0,3 milímetros. Tá vendo? É isso que eu estou fazendo. Depois, checa novamente. Então é um preparo para faceta. Como a gente faz um preparo para faceta cerâmica? Olha lá. Checando o preparo de novo. Enfim, esse aí é o preparo finalizado. Tá legal? A gente percebe que a maior parte do preparo continua em esmalte, felizmente. Tem algumas poucas áreas que estão em dentina, aqui e aqui. Mas a maior parte do preparo ainda está em esmalte, tá certo? E inclusive e principalmente na região cervical. Nós vamos fazer a restauração agora. A restauração nós poderíamos fazer tanto com isolamento absoluto quanto isolamento relativo, nesse caso especificamente, que a paciente tem uma gengiva saudável, e eu não quis colocar um grampo que retraísse essa gengiva para poder fazer isolamento absoluto, porque ela já tem uma discrepância gengival muito grande desse central com relação ao outro. Então a gente sempre faz nesses casos, coloca um fio de retração, nesse caso o Ultrapac 00 da Ultradente, coloca o fiozinho ali e proteja os dentes vizinhos, e vamos fazendo. Se eu vejo que vai ter sangramento, qualquer coisa, para tudo, coloca isolamento absoluto. Mas nesse caso especificamente foi tudo bem. Como a gente está trabalhando com a magnificação, a gente está vendo exatamente o que está acontecendo no nível da gengiva, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, condicionamento ácido, aplicação do adesivo, tá certo? Polimerização do adesivo, tá certo? Nesse caso especificamente, a gente vai usar um opacificador líquido. Eu gosto muito desse da Ivoclar, que é o Impress Color Opaquer, é uma cor mais ou menos A2, bem opaco, a gente aplica e depois espalha com o pincel. Ele não fica uma camada homogênea, ele fica todo chapiscado. E eu acho interessante que ele fique assim, para que a luz se espalhe por ali e não fique uma coisa muito artificial. Então a gente está espalhando esse opacificador, da maneira como vocês estão vendo aí. A gente está espalhando em várias direções, é assim que ele fica, tá? Ele não fica homogêneo. E aí nós vamos aplicar a camada de dentina. Tem muita gente que vai direto para a dentina, não aplica o opacificador. Mas quando é muito escuro, alguns casos a gente faz também, mas quando é muito escuro assim, eu prefiro colocar o opacificador primeiro. Uma camada de resina tipo dentina, que é mais opaca, de croma mais intenso, na cervical e um pouquinho mais clara no terço médio e incisal. A cor final desse dente vai ser A1. Então na cervical a gente colocou dentina A3, e no terço médio incisal, a gente vai colocar a dentina A2, tá? Duas resinas, as boas marcas comerciais, todas elas têm uma dentina de opacidade legal. 3M, Ivoclar, Care, Ultradente, suas resinas de dentina, elas têm a capacidade suficiente de mascarar e nos ajudar nessa restauração, tá? Então, olha lá, A3 na cervical, A2 no terço médio e incisal, como vocês estão vendo aí. Depois, essa camada tem que ser bem espalhada, de uma maneira bem homogênea e sempre olhando para ver pela incisal se a espessura é o suficiente e se a gente ainda tem bastante espessura para colocar as demais camadas. Depois de colocar a dentina, nós vamos colocar a resina de esmalte, que nesse caso especificamente o esmalte que nós vamos utilizar é da Renamel, da Cosmedente, é uma resina microparticulada que tem um brilho incrível. A gente vai fazer a moldura dessa faceta, tá? Então nós vamos colocar uma camadinha na mesial, uma camadinha na distal, fechando como se fosse uma moldura, tá? É isso que eu estou fazendo agora. Na mesial, eu uso uma tira de poliéster, ela não fica ali, eu só
utilizo ela para poder passar e adaptá-la de uma maneira adequada. Faço na mesial, aí eu estou fazendo na distal, tá vendo? Contra a tira de poliéster, depois eu vou colocando o meu esmalte. O mesmo esmalte, só que mais saturado na região cervical, como vocês viram ali, e antes de colocar o esmalte na região incisal e média, eu vou colocar, nesse caso especificamente, alguns corantes, por causa daqueles detalhes que eu tinha. Então, corante azul, naquelas áreas de baixo valor, naquelas áreas mais acinzentadas, tá? E corante branco, aonde, no terço médio, e algumas manchas que nós encontramos também no outro dente. Depois eu coloco o meu esmalte cromático, como vocês estão vendo aí, tá? Criando um espaço ainda para mais uma última camada, que vai ser um esmalte acromático, um esmalte sem cor, um esmalte translúcido. Então eu coloquei aí o meu esmalte, nesse caso, de novo, a resina da Cosmedente, tá? A1, o Renamel. Antes de polimerizar, eu criei uns sulcos onde eu quero que apareça aquelas áreas mais profundas, mais acinzentadas, de baixo valor, não vamos chamar de acinzentado, vamos chamar de baixo valor, e aí com essa tira de poliéster eu vou fazer aquela trinca. Como eu faço a trinca? Eu faço um risco bem delicado, e dentro desse risco, depois de polimerizado, eu coloco um pouquinho de corante branco. Mas é bem pouco, aí parece que é bastante, eu coloco e depois eu pego um pincel seco e removo todo o excesso. Aí sim eu coloco a última camada que vai ser uma resina de esmalte acromático, no caso a Renamel, a Incisal Light. Tá? E aí, terminando, a gente vai deixar o dente sempre um pouco maior, para a gente poder fazer o acabamento depois, com o paciente sentado, numa visão mais vertical, mas vamos dar um acabamento, removemos os excessos gengivais, e enfim. Tá? Esse aí é o resultado que nós tivemos no pós-operatório imediato. Tá vendo? A gente não consegue ver direito, porque o outro dente está muito ressecado, os vizinhos estão muito ressecados, a gengiva ainda está alterada, porque na hora que você tira o fio e na hora que você dá o acabamento ali, ela sangra um pouco, enfim. Então a gente não sabe exatamente se ficou legal ou não. O paciente volta dali a 2, 3 dias, aí se precisar fazer algum ajuste, a gente faz. Nesse caso especificamente não precisou. O que aconteceu é que o paciente depois virou para mim e falou aquilo que é o óbvio, né? Depois que a cor ficou legal, falou, nossa, realmente a minha gengiva do lado é mais baixa que o outro. Então, para que a gente não invada o espaço biológico e que a gente não vá expor dentina radicular, se a gente for abrir, se a gente for subir a gengiva do lateral e do canino para ficar da mesma altura que o outro lado, nós vamos expor o quê? Dentina radicular na região cervical, que não é legal. Então eu teria que fazer o quê? Aumentar um pouco a gengiva desse outro lado. Só que a paciente não quer essa cirurgia. Então o que a gente fez só para melhorar um pouco? A gente fez uma cauterização, tá? Nesse caso especificamente, a gente fez uma pequena cirurgiazinha dentro do sulco, sem invadir o espaço biológico da paciente. É lógico, não vai ficar no mesmo nível do outro lado, mas vai melhorar um pouquinho. A gente usou um bisturi elétrico só para poder fazer um contorno dessa margem, tá? Então fez um pouquinho no central, um pouco mais, parece que é bastante no lateral, mas está dentro do sulco, dentro do espaço biológico da paciente. Sem o quê? Sem expor dentina radicular, que isso não é legal, não é legal. Então, tá aí o caso finalizado, o antes e o depois. Espero que vocês gostem. É lógico que é um caso que tem muitas camadas, né? Se a gente for olhar bem, né? São várias camadas, vários materiais, mas às vezes é isso que a gente precisa. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou mostrar um caso semelhante a esse, só que com um material diferente para a gente tentar simplificar a técnica, tá bom? Então, valeu, obrigado por terem assistido, um grande abraço.